Jesus. Amado e eterno Salvador, obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas em Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela nossa casa em Tua presença, pela nossa família. Senhor, meu Deus, obrigado por aquele dia em que o pastor presidente desta missão me delegou a ir a São Paulo para falar do Teu amor, para pregar a Tua palavra, pela confiança que Ele teve em mim, acreditando no meu ministério, na minha mocidade, sabendo que estaria ali falando do Teu amor, mas sem se corromper, sem se constranger com as lutas, as provas. E assim sendo, o Senhor tem me honrado, o Senhor tem me coroado. Obrigado ao Senhor amado pela minha casa, pela minha família que tem acreditado no Senhor através do meu ministério. E que assim, ó Deus, possamos cada dia mais te servir com amor. E tudo aquilo que é necessário para nossas vidas, te servir com mais empenho, com mais amor e dedicação. Meu Deus, nós esperamos de Ti. Nós, ó Deus, dependemos de Ti. Portanto, meu Deus, nós temos buscado a Tua face, a Tua presença, Pai, para que o Espírito Santo de Deus nos renove cada dia mais, com a Tua graça, com o Teu amor e com a fé, para que assim, ó Deus, com esta fé, possamos, ó Pai, aleluias, conquistar através do Espírito Santo outros corações, para, ó Deus, se alegrar em Tua presença e para se alegrar conosco neste lugar. Pai, neste momento eu quero orar pela vida da Tua filha, que tem se dedicado, ó Deus, à Tua palavra, Senhor, e hoje está aqui, ó Senhor, ó Pai, para ministrar a Tua palavra. Da graça, Senhor, sabedoria, que a Tua graça, a Tua unção esteja sobre a vida da Tua filha, Pai. E que ela, ao abrir a boca, o Senhor possa confirmar a mensagem de hoje, aquilo que precisamos, ó Pai, aquilo que nós necessitamos. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, eu oro pelo nosso ministério, eu oro por esse momento, ó Pai, que estaremos ouvindo a Tua palavra, através do ministério da Tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a Bíblia, nós vamos reler o texto que nós lemos no início, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os irmãos podem sentar. Já oramos. Eu fiz um breve resumo na abertura sobre essa passagem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em primeiro lugar, quando eu me aproximo do Senhor, quando você se aproximou de Deus, quando você se aproxima de Deus, porque tem aquela primeira aproximação que é o momento da nossa conversão. Nós nos aproximamos do Senhor e nos entregamos a Ele como aquele que vai servi-lo. E existe a aproximação diária, que é necessária, que é imprescindível. Ontem, à tarde, eu estava fazendo algumas coisas na correria dentro de casa, e eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, deixa eu retomar um pouquinho mais a minha comunhão. Eu oro, eu leio a Bíblia, copio versículos, copio passagens, mas eu sei que eu senti que estava faltando um pouquinho mais ainda. Porque muitas vezes, quando eu estava orando aqui, e Deus me dava palavra, e Deus me dava passagens, e até pessoas para orar, e eu pegava o celular e gravava oração, mandava áudios para algumas pessoas, e muitas pessoas testificaram que aquele momento que elas estavam passando por uma necessidade. Então, o que a gente percebe? O que eu me lembrei nesse momento? Eu falei, quando isso acontece,
Porque Deus ele está ali percebendo que eu estou na brecha para ser usada por Ele. E por que isso não acontece sempre? Porque nós nos distraímos. Porque não é falta, presta atenção, não é falta de necessidade de pessoas. Sempre vai ter pessoas com muita necessidade de receber uma oração, de receber uma palavra. Sempre vai haver. Essa semana aconteceu um fato curioso. Uma moça que eu atendi, pedido de oração em 2021. E de repente a gente perdeu o contato, né? As mensagens por algum motivo deixaram de ser enviadas. Eu envio, mas não chega. E aí ontem ela... De quem é esse número? Ontem, sexta-feira, de quem é esse número? Eu falei, aqui é a pastora Quitéria. Eu já falei, se você não é a Patrícia, eu já falei nesse número. Então eu comecei a conversar com ela. Ela falou, pastora, não chegou a mensagem sua aqui para mim hoje, mas apareceu aqui como se tivesse um contato recente, como se eu não estivesse tentando fazer contato, alguma coisa, mas não apareceu nenhuma mensagem. Aí ela falou, eu estou passando por uma situação e eu preciso de oração. Assim do nada. E aí eu fui, orei pela vida dela, ministrei na vida dela. Então, sempre vai ter alguém necessitado de oração e da sua oração. Porque tem pessoas que eu tenho contato, então com essas pessoas eu posso orar. Tem pessoas que você tem contato e essas pessoas estão necessitadas de uma oração, de uma palavra. Então, quando a gente fala sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam, é isso. Você precisa acreditar. Mas não acreditar num Deus distante, acreditar, e falo isso constantemente, acreditar num Deus que está perto e que se movimenta, que tem ação, que interage conosco. Você consegue perceber? Eu não vou mandar levantar a mão aqui não, mas pensa aí com você. Você consegue perceber quantas vezes Deus falou com você na última semana? Que você sentiu que foi Deus ali? Quantas vezes no último mês, então? No último ano? Quantas vezes você teve essa percepção da presença de Deus na tua vida de tal maneira que você não queria sair dali? Isso precisa ser algo constante na nossa vida. Hoje, quando nós começamos o louvor, eu já vim com essa palavra, e ainda fiz aquela abertura. E aí, quando começou o louvor, eu estava ali me entregando na presença do Senhor, porque eu estava sentindo a presença de Deus. Então é importante que você, que nós possamos sentir a presença de Deus todos os dias. Não tem como eu conviver com meu esposo todos os dias, dormir junto com ele e não sentir a presença dele do meu lado. Não tem como. Você está aqui na igreja com os irmãos, você sente a presença. Você não pode nem ter intimidade com a pessoa que está do teu lado, mas se ela está do teu lado, você sente a presença dela ali do teu lado. Isso é normal do ser humano. E por que é que nós não sentimos a presença de Deus, não sentimos a presença do Espírito? Será que eu estou crendo como diz as Escrituras? Será que eu estou me entregando, me rendendo como diz as Escrituras? Às vezes nós estamos ocupados demais com muitas coisas. E aí, você está com o seu dia lotado. De repente, acontece alguma coisa que te chamou a atenção. Presta atenção no que eu vou falar. O teu dia está tomado. Você sabe que você vai levantar, você vai se preparar, você vai trabalhar e está com um dia cheio no trabalho. Quando chegar, você tem um monte de coisas para fazer e você está com a tua agenda super corrida. Mas de repente acontece alguma coisa que te chama a atenção e você resolve parar a tua agenda e dar prioridade àquilo que é importante. Não estou nem falando de uma morte, de um acidente, nada disso. Uma coisa que simplesmente te despertou e você fala, puxa vida, eu agora preciso parar, isso aqui é importante, eu tenho que resolver isso aqui agora. Ou eu vou dar atenção a esse assunto nesse momento. Alguém já fez isso? Hã? Todo mundo faz isso em algum momento. Ou seja, existem brechas que nós podemos abrir na nossa agenda para termos tempo para Deus. A nossa vida não está tão corrida assim. Nós é que estamos cada vez mais nos ocupando com uma série de coisas. De leitura, de internet, nem se fala. Quanto tempo?
E às vezes eu conversando com as pessoas sobre essa questão de falta de tempo, eu falo, pois é, na minha época nem todo mundo tinha internet, não tinha internet, né? Não se falava internet, eu era adolescente, e poucas pessoas da nossa vizinhança tinham televisão. Pouquíssima gente tinha, então sobrava tempo para a gente conversar no quintal, para a gente conversar com os amigos, para a gente ir um na casa do outro. Era raro um domingo que não tivesse pessoas de fora na nossa casa, éramos 10 em casa, então sempre tinha um colega, sempre tinha alguém lá. Porque nós tínhamos tempo para conversar com as pessoas. Nessa época eu não servia ao Senhor, não tinha ainda conhecimento da palavra, não tinha entendimento acerca dessas coisas, mas eu penso quanto tempo que nós tínhamos. Nós trabalhávamos, cada um tinha as suas ocupações, mesmo depois de moça já, eu trabalhando, não tinha internet em casa, a gente tinha tempo para sentar na escada, morava em prédio e conversar, bater um papo. Alguém bater na porta e você entrar, senta, bate um papo. Hoje a gente não tem tempo. Será que nosso tempo é tão precioso para outras coisas que Deus fica relegado a um segundo tempo, se sobrar? Então, quando eu creio que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, eu tenho que pensar, se eu buscá-lo, eu vou encontrá-lo. Em nome de Jesus. A palavra diz, buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então eu tenho que ter essa noção. Deus ainda está perto. Eu ainda posso senti-lo. Não sinto mais vezes porque eu não estou me dedicando. Porque eu não estou meditando, refletindo o tempo inteiro nas coisas de Deus. Ouvindo palavras que edificam, ouvindo mensagens que edificam. Então, a culpa não é do Senhor. A culpa não é do meu trabalho. A culpa não é da minha família. Nós não podemos responsabilizar ninguém pela nossa falta de tempo para com Deus. Eu já dei um exemplo aqui, um tempo atrás, sobre Martha Humbert, a mãe do Rex Humbert, época da finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Ela era missionária, e aí as igrejas sem condições, Estados Unidos em plena guerra, envolvido com a guerra até, e aí ela e o marido começaram a fazer o quê? Esses carros grandes que faz, você viaja nele, monta a sua casa ali, esqueci o nome que chama. Trailer, né? Aqueles trailer já com tudo montado. Então ele saía com a família e ia muitas vezes para os lugares onde os soldados estavam ali separados em campos, né? À espera da guerra, do momento. Então eles iam com o trailer até lá e evangelizavam aquele povo. Quando estava em casa era muita correria, muita pessoa procurando, sempre alguém, e ela precisava orar todos os dias. E se ela ficasse do lado de fora, ela não conseguia agir. Ela entrava dentro do guarda-roupa. Nem o marido dela sabia, se trancava. Quando tinha ninguém olhando, ela entrava dentro do guarda-roupa. E eu escutava as pessoas gritarem, e ela, não, agora é meu tempo com Deus. Eu nunca esqueço desse testemunho. Que coisa maravilhosa. Você ter a consciência de que você, para fazer o que você faz, você depende única e exclusivamente de Deus. É nele que está a nossa força, é Ele que nos renova, é Ele que nos capacita. Nós vimos aí, agora recentemente, o filme Quarto de Guerra. Todo mundo, eu li o livro, vi o filme. Que coisa linda! A mulher desmontou uma coisa, pessoa que tem uma certa condição financeira, tem lá o seu... Hoje eu estou esquecendo as palavras, o seu closet, né? Tem o seu closet ali cheio de roupa, de calçados, tirou tudo. Mas peraí, ela não podia orar ali dentro com as roupas? Podia. Só que ela sabia que as roupas seriam também uma distração. Porque nós que somos mulheres, até quem é homem, quando você está perto daquele monte de roupa sua, você acaba olhando para uma roupa, você lembra de uma ocasião, lembra de quando ganhou, lembra e começa a já pensar onde é que você vai usar de novo aquela roupa. Não é assim quando você abre o guarda-roupa? Você vai se trocar para ir trabalhar, mas quando você abre, você de repente vê uma roupa lá, você já imagina aquela roupa em alguma ocasião. Então ela, para tirar qualquer distração, ela limpou o closet. E ela começou a
orar naquele lugar. Aí as paredes já desocupadas serviam para colocar os lembretes dos motivos de oração. Uma coisa que a gente tinha muito era caderninho de oração. Hoje em dia quase ninguém tem caderno de oração. Nem bloco de notas do celular, onde a gente pode anotar, a gente não tem. Mas nós temos os motivos para a oração. E será que a nossa mente, com tanta informação, consegue lembrar de tudo? Né? Não lembra. Então nós precisamos aprender a voltar. Quando a palavra, quero voltar ao início de tudo. Então é isso, nós precisamos voltar ao início. Como foi quando você teve a tua experiência com Deus? Hoje eu estava lembrando da minha experiência com Deus, a minha conversão com Deus. Foi uma coisa tão fantástica. Foi uma experiência tão única que eu tive ali no altar. Eu tive primeiro durante a noite e depois eu tive uma experiência no segundo dia que fui à igreja, mas já no terceiro dia eu tive uma experiência diferenciada. De sentir a presença de Deus ali, uma coisa que eu não entendia que alguém podia sentir. E eu sabia que Deus estava ali comigo naquele momento. Então, por quê? Porque naquele momento eu me entreguei. Eu larguei tudo para lá, eu não queria saber se tinha gente me olhando, a igreja cheia, eu não queria saber se tinha gente me olhando. Eu estava chorando ali na presença do Senhor, eu não queria saber de nada, nem de ninguém, se eu estava de cara feia, se eu estava lambrecada, maquiagem, eu saí do trabalho, maquiagem com choro, imagina. Não queria nem saber. Se eu ia voltar para casa de cara inchada, pegar ônibus ainda, eu não queria saber. Eu só queria saber que eu estava sentindo a presença de Deus e eu não queria sair daquele lugar. Glória a Deus. Então é desejar voltar a esse lugar de encontro com o Senhor, a esse lugar onde você tem uma experiência indizível, uma experiência que você não tem como explicar para as pessoas, de tão maravilhosa que é. Então, se você já teve essa experiência, busque voltar. Se você nunca teve essa experiência, peraí, Senhor, eu quero. Eu não quero só te servir de ouvir falar. A palavra diz aqui que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Não é só galardão de casa, de dívida, de cura, de libertação. Não, é galardão de presença também. Aqui está tudo incluso. É galardão da presença dEle. Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ser tocada de uma maneira diferente, eu quero sentir a Tua presença. Como eu sinto a presença dos meus entes queridos, como eu sinto a presença dos meus amigos, das pessoas que eu amo, eu quero sentir também a Tua presença. De forma que eu me sinta segura. Eu lembro que um tempo atrás, as meninas eram solteiras ainda, e teve uma conversa aí de estuprador, de algumas coisas. Elas, quando chegavam em determinada distância, elas ligavam para o pai. Ó, já estou chegando, daqui a pouquinho ele ia esperar no ponto, porque ela sabia que com o pai do lado elas se sentiriam seguras. Não é isso? Não é bom quando você se sente segura, quando você está com alguém? Às vezes você está num lugar longe e você não conhece ninguém, você fica perdida. Mas se você está com uma pessoa que conhece, você se sente segura. Eu preciso aprender a buscar essa segurança em Deus. Sentir dEle essa segurança, sentir com Ele essa comunhão, a ponto de perceber a presença dEle, de perceber a presença do Espírito Santo. De tal forma que eu seja movida, que eu seja despertada a buscar um pouco mais a presença de Deus. Tem algumas coisas que eu quero deixar assim um pouco mais detalhado. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, se você for ver, rapidamente, abre aí um pouquinho, vamos citar alguns versículos rapidamente. Olha, primeiro, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então o que é fé? Você tem que ter fé. A Bíblia diz que nós lemos que tem que ter fé no versículo 6. E aqui diz que a fé é o firme fundamento. O que é fundamento? É o lugar onde as coisas são fundadas, são firmadas. Se você vai construir alguma coisa, você tem que fazer um bom alicerce. Porque se você não fizer um bom alicerce, não vai ter estrutura
para suportar uma construção, uma laje, de repente um segundo andar. Não tem. Aqui nós não temos. Aqui tem telhado, nós não temos estrutura. Não foi feito na época estrutura, falta de condições, não foi feita uma estrutura que suporte uma laje. Se a gente quiser fazer uma laje hoje, a gente vai ter que fazer lograme, vai ter que fazer umas colunas boas para suportar uma viga que suporte uma laje. Então, a fé é o firme fundamento. Só que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tá? Ouvir da palavra de Deus, só tem que ouvir a palavra para fazer um fundamento. Então, se você quer ter fé, primeira coisa, examine as Escrituras. Leia a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, fica difícil. Fica difícil você falar alguma coisa. Eu estava vendo um vídeo hoje de um pastor que estava falando sobre a importância de ler a Bíblia. As pessoas fazem tudo, querem cura, mas ninguém quer ler Bíblia. E aí, um comentário lá, esse pastor é herege. Falei, como assim? Hã? É herege porque está mandando o povo ler Bíblia? Como assim? Que nível é esse que as pessoas estão, que não entende que a Bíblia é que vai te dar suporte para que você creia de acordo com o que o Senhor fala? É mandamento. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guardareis a minha palavra, né? Enviou a palavra, ele sarou a palavra, é fundamento de tudo. Então, uma pessoa que diz que não está, que um pastor que manda ler Bíblia, ele é herege, aí você pensa no nível que as pessoas têm. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso examinar as Escrituras, justamente para não ser confundida. Então, eu não sei que tipo de evangelho as pessoas estão ouvindo. Alguns, é claro, tem muito pastor, tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus pregando o evangelho genuíno. Tem pastor que eu paro ali, que eu ponho, estou fazendo meu serviço, ponho ali para ouvir, porque eu sei que tem conteúdo. Então você tem que buscar de Deus conteúdo, para que você se fortaleça e você não caia nessas heresias, e você também não perca teu tempo. Pensa comigo, presta atenção no que eu vou falar. Você tem a tua experiência com Deus. Teve a primeira experiência com Deus e foi lá na igreja, achou, recebeu uma bênção e você passou então a ir para a igreja. Deixou de fazer um monte de coisas que você gostava de fazer, que te dava prazer físico, prazer emocional, para servir a Deus. Mas você não tem uma experiência de verdade com Deus, você está lá porque você aprendeu que lá é o lugar. Aí quando terminar a tua jornada aqui, nem você se converteu ao ponto de ir morar no céu, porque a tua vida está lá, você está dentro da igreja por compromisso e não por afinidade com Deus. E aí, você nem vai usufruir do mundo e nem vai usufruir da vida eterna. Já parou para pensar o que é isso? Eu não vou usufruir do mundo, não vou me entregar aos prazeres do mundo, mas o meu coração está cheio de pecado, porque eu não estou em comunhão com Deus. Eu não sinto a presença de Deus. Eu estou aqui porque eu sei que esse é o lugar. Então eu fico meio lá, meio cá. É o que Jesus fala, no final dos tempos, ele vai dizer, eu não conheço vocês. Pode se afastar para trás. Quero saber de você. Eu não conheço. Por quê? Porque ele conhece aquele que ele tem comunhão. É nesse sentido. Ele sabe quem é cada um, mas ele está falando no sentido de conhecer, de ter comunhão. Você pode ter vários colegas de trabalho. Eu já trabalhei em repartição e tinha um monte de gente só no meu departamento. Aí, quando a gente descia para o almoço, era um salão imenso, cheio de gente, 200 pessoas ali almoçando. Eu não sabia quem era quem ali. Eu conhecia os do meu departamento e olhe lá. Eu tinha intimidade com uma pessoa, de conversar, que era mais próxima de mim, a gente trabalhava no mesmo setor ali junto. Com ela a gente tinha intimidade para conversar alguns assuntos. E me vacinaram tudo. Os outros estavam ali, eram meus colegas de trabalho, no sentido de colega, mas eu nem sabia o nome, onde morava, não sabia de nada. Eu via,
nem saber o rosto de todo mundo se encontrasse na rua. Então você pode estar ao lado de uma pessoa, caminhar com ela, ficar ali 24 horas não, 8 horas ali com a pessoa e você não conhecer. Então tem gente que está dentro da igreja, vem, escuta, vai embora, cumprir meu domingo, cumprir, não, tem que ir para o culto, vai para o culto, terminou, voltou para casa, acabou. É só ali na igreja. É só crente dentro da igreja. Mas fora, não é que a pessoa está no mundão fazendo um monte de coisa, não. Ela não tem comunhão com Deus. Ela não sente necessidade de ter uma vida com Deus. De parar um pouco de orar. Quantas vezes você ora? Quanto tempo você dedica para orar durante a semana? Não vou nem falar durante o dia, durante a semana. Quanto tempo você dedica para você ter uma conversa com Deus? Não estou falando daquela conversa que a gente faz lavando louça, lavando roupa, dirigindo. Não. Eu estou falando daquela conversa que você parou ali um pouquinho. É você e Deus. Eu vou ter um particular aqui agora. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente precisa, é importante. A gente tem que orar em todo o tempo. A palavra fala, né? Orar em todo o tempo, orar sem cessar. Mas existe também o tempo de uma comunhão. Eu posso conversar com meu marido durante o dia sobre vários assuntos. Mas tem hora que a gente senta e conversa. Tem hora que eu sento com meus filhos e converso. Comunhão é isso. É você sentar e você conversar, você procurar saber como é que está, você procurar saber o que está acontecendo, você ver se está tudo bem. Você olhar no rosto da pessoa, a irmã chegou ali cansadinha, que ela veio assim rápido, eu pergunto, está tudo bem aí? Porque você está olhando para a pessoa e você percebe que há alguma coisa diferente. Quando você tem intimidade, você percebe quando a pessoa está aborrecida, quando a pessoa está triste, está alegre. Na maioria das vezes, pelo menos. E aí você se preocupa. Então Deus quer ter esse tipo de comunhão conosco. Ele quer se manifestar a nós, mas Ele quer também que nós venhamos conversar com Ele. Em nome de Jesus. Senhor, hoje eu quero te falar. Eu estou triste. Estou triste. Estou aqui pesarosa por causa de uma coisa que aconteceu hoje. Eu não entendi. Me dá entendimento, me capacita, Senhor. Eu não estou entendendo, me esclarece isso que está acontecendo. De alguma maneira, o Senhor me esclarece. Aquela conversa de amigo, aquela conversa chegada, que você tem liberdade para falar com Deus, com as tuas palavras, do teu jeito. Naquela hora que você faz ali, clamando e citando a passagem, mas tem uma conversa que você fala assim, Senhor, fica aqui comigo agora um pouquinho, eu quero conversar contigo. Eu quero contar um problema que eu estou passando, que eu não estou conseguindo lidar. É você sentar ali, ó, te dar tranquilidade do teu espírito e você conversar com Deus. Eu não estou sabendo lidar com essa situação. Me dá capacidade. Conversar mesmo e ficar ali parado. Amém. E depois você louvar, adorar. Quantas vezes a resposta do Senhor vem enquanto você está ali parado? Enquanto você está louvando, adorando, Deus te dá uma palavra, Deus te dá aquele clique que você, puxa vida, já sei como fazer. Porque Deus te deu. Não necessariamente você vai ouvir uma voz, você vai destacar um versículo assim com letras de fogo. Não. Mas de repente a resposta vem. Às vezes nem vem naquele momento, mas quando você começa a caminhar, a fazer alguma coisa, Deus te dá a direção. Então nós precisamos aprender. Aqui, a palavra diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova. Eu não estou vendo, mas eu acredito. E aí vai mostrar aqui, no decorrer dos versículos seguintes, a fé eu vou ler só o nome das pessoas. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. Né? Aí vem mais para frente aqui alguns que não falam o nome dele, mas daqueles que morreram na fé. Então tem um monte de gente aqui, o povo que deixou o Egito, que aí foi um povo inteiro. Então, Isaac, Jacó, todo mundo. Tem outros aqui também que falam, não falam o nome, mas cita as situações. Foram homens que andaram com Deus. E Deus falou com cada um deles, e Deus mostrou, e Deus se revelou, e eles entenderam, e eles permaneceram, e eles prevaleceram na palavra. E Jesus é testemunho de muitos desses fatos. Porque ele conhecia aqueles homens. Então nós precisamos ser conhecidos dele para ele falar. Para ele fazer alguma coisa. É importante. Às vezes você está conversando com as pessoas e você se surpreende com as pessoas dando o
seu testemunho. Às vezes eu já vivi algumas situações em que as pessoas falaram: olha, pastor, você é exemplo. Eu lembro de você desde o começo da conversão. Eu estou vendo a tua vida, eu estou vendo a tua família. E aí você fala: puxa vida, eu estou aqui às vezes numa luta. E aí a pessoa está lá olhando e vendo você como exemplo. Aí você fala assim: puxa vida, eu tenho que permanecer, porque eu estou sendo exemplo para outras pessoas. Às vezes eu não estou enxergando isso, às vezes eu vejo a reação de um lado, o problema do outro, mas eu estou sendo exemplo para outras pessoas manterem a sua fé no Senhor. Assim como Abraão, Isaac, Jacó, no nosso tempo, as pessoas não têm que ficar dependendo só do que está lá, não, elas precisam ver em nós também exemplo. Qual é a tua atitude? Quais são as nossas atitudes? Então, eu preciso, Deus quer homens e mulheres que Ele possa dizer: eu te conheço. E outras pessoas olhar para mim, para você e falar: olha, eu conheço fulano, é um homem de Deus, conheço fulano, é uma mulher de Deus, eu sei que ele tem temor de Deus na vida dele. E te pedir oração. Quantas pessoas já te pediram oração? Porque sabem que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Quantas pessoas chegaram perto de você no seu trabalho, na rua, em algum lugar e te pediram oração? Eu coloquei aqui no 2, inverti aqui a ordem, só porque eu quero finalizar de uma certa maneira. Eu preciso crer na existência de Deus. Tá? Nós vamos ver uma coisa que eu estava até ouvindo hoje, uma frase sobre isso, sobre o Big Bang e a teoria da evolução não. Big Bang é a teoria da criação. Algumas pessoas têm uma certa resistência de entender a teoria do Big Bang e é realmente complicado. Mas o que é? Eles estão mostrando que o mundo veio de uma explosão. Mas a gente acredita que o mundo veio de Deus. Amém? O cristão crê que o mundo veio de Deus. Mas o que eles... Se você começar... Eu fiquei ouvindo hoje um cientista falando sobre isso e explicando, pastor, cientista. E ele explicando sobre isso. Falou: não é que eu estou crendo numa coisa diferente, não. Estou crendo na Bíblia. Haja luz. Alguma coisa foi liberada e o Big Bang não é uma explosão de partículas, é uma expansão de partículas. Então a palavra de Deus foi falada, ali as coisas aconteceram, só que o cientista não sabe explicar isso e ele não quer usar a Bíblia para explicar. Então eles estão usando a ciência, mas o que a ciência fala é aquilo que está lá em Gênesis 1. E aí, a teoria da evolução não, já é outra coisa. Aí já é outra teoria, né, que não faz o menor sentido. Mas o mundo começou a existir, só que eles não sabem explicar isso. Tentam datar, tentam fazer tudo, mas não tem como. Então nós precisamos aprender a examinar as Escrituras e acreditar naquilo que Deus já fez. E não me contentar somente com o que Deus já fez na vida dos antepassados. Buscar para a minha própria vida a minha experiência com Deus. Eu preciso ter a minha experiência com Deus. Você precisa ter a tua experiência com Deus. Então, e terceiro, para a gente encerrar, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Aqui depois tirei uma marcação. 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você veio até Jesus. Não foi porque eu te falei do caso de minhas filhas, porque eu te ensinei simplesmente. Vocês estão com Jesus porque o Pai trouxe vocês até Jesus. Nós somos um canal para trazer as pessoas para Jesus, para falar do amor de Deus. Mas quem trouxe vocês a presença de Jesus, para se entregar a Jesus, foi o próprio Pai, que se revelou a vocês e mostrou quem era Jesus. Então, se você está aqui hoje, você está porque Deus já te deu uma revelação, para que você pudesse crer. Porque no começo você ouvia e não entendia.
Aí depois, com o tempo, você foi ouvindo e aquilo começou a fazer sentido na tua vida, porque Deus se revelou a você. Então agora cabe a você, ciente que você já teve de Deus uma revelação importante, buscar de Deus outro, buscar de Deus mais conhecimento, mais comunhão, mais revelação daquilo que você estuda na palavra, daquilo que você examina nas escrituras, para que isso fortaleça a tua fé e você tenha comunhão com Deus, no sentido de você sentir a presença dele, de você permitir que ele fale com você e que ele venha direcionar cada um dos seus passos. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos colocar vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Querido e glorioso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque nós temos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos chamados para estar na Tua presença, chamados para estar diante do Teu altar, chamados para Te servir com todo o nosso ser e com todo o nosso coração. Amém. Obrigada, querido e eterno Pai, porque Tu és Senhor de todas as coisas. Deus magnífico, tremendo em poder, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor eterno, porque a cada dia o Senhor se manifesta a nós. Obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor se faz presente na nossa vida, nos nossos corações. Obrigada, meu Deus eterno, porque a cada dia, Senhor, nós temos ainda o privilégio, a oportunidade de falar contigo e saber que o Senhor nos ouve, Pai. E se sabemos que o Senhor nos ouve, Pai, em tudo quanto te pedimos, precisamos saber também que temos alcançado, Senhor. Principalmente no tocante à comunhão. Cada vez que nós conversamos, cada vez que nós nos posicionamos, Pai, a nossa comunhão contigo vai aumentando. Ah, Senhor, a Tua presença vai se manifestando na nossa vida, Pai. A unção do Teu Espírito vai descendo sobre nós, nós vamos sendo tocados, vamos sendo, Pai, moldados, vamos sendo, Senhor, purificados, santificados. Obrigada, querido e eterno Pai, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada pelo Teu favor, Senhor, obrigada pela Tua bondade, obrigada pelo Teu grande e infinito amor para conosco, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, porque em todo tempo e em todo instante o Senhor é bom, é magnífico. O Senhor, ó Deus, é maravilhoso, Pai. E fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor. Ah, Pai amado, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, derrama sobre nós a Tua presença, derrama sobre nós o Teu mover, Senhor, para que ninguém saia daqui hoje sem ser impactado com a Tua presença, para que ninguém saia daqui hoje sem ser transformado pelo Teu poder e graça, para que ninguém saia daqui hoje, Pai, sem ser tocado, Pai, por Ti, Pai. Fala, Senhor, o coração de cada um aqui presente, Pai. Fala, Senhor, o coração das pessoas que vão ouvir esse vídeo. Fala, Senhor, com cada um, meu Pai. Que nós sejamos, ó Pai, despertados, que nós sejamos alcançados, que nós sejamos transformados, ó Deus, pelo Teu poder e graça, Pai. Nós queremos, ó Pai, precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos do ar que nós respiramos, como precisamos, Senhor, da água que bebemos, do alimento que nos mantém de pé. Ah, Senhor, nós precisamos do sol, nós precisamos, ó Pai, acima de todas as coisas do Teu Espírito Santo, Pai. De que vale, Pai, ao homem o fôlego da vida. Ó Deus, se essa vida está perdida, se essa vida está distante do Senhor, se essa vida está, Senhor, perecendo no pecado, Pai, na incredulidade, na dureza de coração, meu Deus, meu Deus. Oh, meu Pai, de que vale o homem sem Cristo? Qual é, Senhor, o valor, ó Pai, de uma vida sem ter consciência da Tua presença, sem entendimento de quem Tu és, sem sentir essa doce presença que nos envolve, Pai? Quem é, Senhor? Quem é o homem, Pai? O homem sem Deus, vazio. Ah, meu Pai eterno, tem misericórdia de nós. Tem compaixão das nossas vidas, meu Deus. E nos concede, Pai, o Teu Espírito Santo. Nos concede a Tua presença gloriosa e soberana. Concede, Pai, que nós venhamos ser tocados, que nós venhamos ser alcançados, que nós venhamos ser, ó Pai, abraçados por Ti, Senhor.
Abraça, Pai. Abraça, Senhor, o teu povo, Pai. Espírito Santo, envolve o teu povo essa noite com a tua presença. Envolve o teu povo essa noite com o teu poder, Senhor. Para que o teu poder venha mover o coração de cada um aqui. Para que se rendam a ti, Senhor. Para que se quebrantem diante do teu altar. Para que experimentem, ó Deus, uma nova vida em Cristo. Para que experimentem, Senhor, da glória. Essa presença santa, maravilhosa, gloriosa, que nos acalma, que nos fortalece, que nos leva para mais perto de Ti. Meu Pai eterno, obrigado, Pai. Obrigada pelo Teu amor e graça. Obrigada pelo Teu perdão. Obrigada pela Tua bondade, Senhor. E por esta maravilhosa graça que o Senhor te dispensou, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pelo Teu grande e infinito amor para conosco, Pai. Muito obrigada. Eu te rendo graças por tudo, Pai. Por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você agora